Olá, eu sou Jorge Figueiredo e, a convite da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, aqui de Porto Velho, eu estou comentando um pouco a respeito dessa obra, Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos, com a psicografia de Chico Xavier. Hoje vamos iniciar a leitura, o comentário do primeiro capítulo. O título do primeiro capítulo também é Boa Nova. Antes de tudo, eu queria lembrar que Boa Nova significa evangelho, porque deriva de um termo grego que é eu mais angelion, boa notícia, boa nova. Neste capítulo, Humberto de Campos fala sobre a consolidação do Império Romano. Traz para a gente um pouquinho dos bastidores do poder daquela época e de como as coisas estariam se alinhando para a aproximação, para a chegada de Jesus à Terra. O imperador, naquela época, era Caio Júlio César Otávio, conhecido na história como Augusto. Ele assume o poder após uma série de acontecimentos felizes, como nos diz Humberto de Campos no capítulo. E, contra todos os prognósticos, ele triunfa. Mas em que sentido se dá esse triunfo? Não só na parte político, administrativa e econômica, mas também em Roma se inicia uma nova era em Roma. O Império Romano, que até pouco tempo atrás estava envolvido em guerras seculares tenebrosas, finalmente descansa numa onda de harmonia, como coloca Humberto de Campos. Os ares em Roma mudam. Templos e monumentos são erguidos, uma paz se espalha por todo o império. Roma começa a receber artistas de espíritos nobres e uma sensação de segurança se espalha. As leis, elas são redesenhadas, elas se renovam, a educação e a justiça, elas são distribuídas por todo o Império Romano e todo o povo daquela época passa a receber condições de se educar e manter uma justiça social mais equânime. Bom, essa descrição de um novo momento que surgia no Império Romano nos faz pensar: tudo isso foi habilidade política do novo imperador Augusto ou apenas coincidência? No Espiritismo, nós aprendemos que não existem coincidências, que essa sincronicidade de ações é um elemento aglutinador de fatores que, na maioria das vezes, foge da compreensão humana e que é governado pela espiritualidade superior que nos acompanha. Humberto de Campos coloca que era como se tudo tivesse sido influenciado por um conjunto de forças estranhas. Otávio, o imperador Augusto, ele tinha saúde muito debilitada. Porém, ele ficou 41 anos no poder, o mais longevo imperador romano. Humberto de Campos nos conta nesse capítulo da difícil decisão que o imperador Augusto teve que tomar contra a própria filha e a sua própria neta. Mas aqui eu não vou dar spoiler sobre o que foi isso. Eu quero que vocês leiam o capítulo e descubram qual foi essa decisão. E sua companheira amada, Lívia Drusa, também tinha um comportamento que não o agradava. Qual seria esse comportamento? Vamos ter que ir ao capítulo. Eu quero que vocês leiam o capítulo, se deliciem com a obra e descubram quais são essas ações que o imperador teve que tomar contra a própria filha, contra a própria neta, e o que a sua esposa tão querida e amada tinha que o machucava o seu coração. Porque o imperador Augusto experimentava dentro da sua própria família essa mais angustiosa ansiedade
do coração, um aperto, sentia que algo lhe faltava, ok? Então fica uma dica, assim que acabar o vídeo aqui, corre lá, pega o seu livro, se delicie com a leitura, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, voltando um pouquinho ao capítulo, a Roma, pela primeira vez, tem um número grande de inteligências que se aglutinam ao mesmo tempo e promovem o desenvolvimento de Roma em várias direções, na cultura, na parte poética, enfim. Virgílio, o poeta, estava lá. Horácio, poeta e filósofo, conhecido como um dos maiores poetas da Roma antiga. Ovídio, que é um autor teatral. Salústio, também um poeta e escritor. Tito Livio, que foi um escritor que escreveu uma obra conhecida como Desde a Fundação da Cidade, onde ele relata a história de Roma, e Mecenas, que era um político, um estadista e um patrocinador da arte. Quero aqui pensar um pouquinho com vocês. O iluminismo na França, no chamado Século da Luz, tinha nomes conhecidos até hoje como propulsores das ciências em várias direções. A influência do iluminismo, considerada a sua presença na modernidade e as suas marcas históricas, deram um novo rumo à política, à economia, à cultura, à sociedade e à ciência. A sociedade em que vivemos hoje continua sendo influenciada pelos ideais iluministas. Cabe lembrar que Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Locke e Beccaria, eles desenvolveram os princípios éticos e políticos do que a gente conhece hoje como organização social democrática. Nesse contexto do século das luzes, na França, onde o iluminismo assumiu a sua feição intelectual mais vigorosa, o espiritismo é elaborado por Allan Kardec, que também era um iluminista. Vocês conseguem perceber alguma semelhança entre o ambiente cultural, político da Roma do Imperador Augusto com o iluminismo que trouxe os pensadores até a época de Kardec? Então, bom, outra coisa que eu queria deixar para vocês também uma dica de uma leitura complementar sobre a formação de Roma. Eu recomendo a leitura do livro A Caminho da Luz, no capítulo 11, intitulado Roma. O livro também é de autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. Muitas informações importantes que nos ajudam a entender melhor por que Humberto de Campos está descrevendo esse momento de mudança em Roma, dizendo que novos ares e novas mentalidades estavam surgindo. As duas obras, A Caminho da Luz e Boa Nova, nesse tema, elas chegam a um ponto em comum. Tudo estava sendo preparado para a vinda do Cristo. Todas as providências estavam sendo tomadas, escolhendo-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Humberto de Campos, no capítulo, nos diz que uma coisa passou despercebida de todos, que na época do Imperador Augusto seria conhecida como o século do Evangelho, da Boa Nova, que no reinado dele, por palavras de Humberto de Campos, a esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e beleza. Que novos espíritos, cheios de amor, caridade, de fé, estavam chegando à Terra, ao orbe, vestidos como pescadores humildes, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos de Jesus. Que lindo isso, né? Que planejamento, que devoção, que amor que a gente sente transbordar da leitura desse capítulo. Uma abnegação incrível. Mas eu quero chamar a atenção
para uma parte em especial que merece ser repetida, para ficar guardada para a gente. Que esses espíritos que estavam chegando formariam a base indestrutível para o Cristo. Lembram quando eu comentei a respeito de que não existe coincidências para o Espiritismo? Olha o que Humberto de Campos nos diz. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celeste. Isso é de uma beleza tão grande que às vezes nos faltam palavras para comentar. Todo o planeta estava se preparando para receber o sublime emissário, o Cristo. E as suas lições de verdade e luz, elas iriam se espalhar pelo mundo inteiro, até chegar aqui em nós hoje. Era, como Humberto de Campos se referiu no livro, a festa de noivado de Jesus, aquela que está lá no capítulo 22 de Mateus. Bom, acho que todos nós continuamos sendo convidados para esse noivado. O que devemos pensar é como nós estamos nos comportando diante desse convite. Nós estamos ignorando para tratar das coisas que nós julgamos mais importantes do que o chamado do Cristo. Nós continuamos matando os seus emissários, como na parábola lá em Mateus, no capítulo 22, matando com o nosso desprezo por esse convite. Porque nós não podemos esquecer que nós devemos também estar trajados adequadamente para esse noivado. Então, uma dica: não percamos tempo. Vamos nos aprontar, porque o convite ele está chegando. E eu quero dizer para vocês que eu não quero, de forma alguma, perder esse noivado, essa festa com Jesus. E vocês? Bom, obrigado por me assistirem até aqui. Espero que vocês procurem a obra agora, leiam o primeiro capítulo e se deliciem também com as histórias lindas de Humberto de Campos. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.